Eu fiz uma coisa aqui no meu escritório e sugiro vocês a fazer também no de vocês. Eu desenvolvo uma narrativa, essa narrativa tem os meus padrinhos. Não existe a possibilidade de você ter um problema que você vai resolver se você não tem consciência da escolha dos padrinhos. Primeiro que você tem que escolher os padrinhos. A vida, né, qualquer que seja a área que você escolhe, é, são encruzilhadas. E nas encruzilhadas tem sempre placas. E aí tem a placa do fulano, a placa do Beltrano, você vai escolher. Então eu coloquei aqui numa caixa da Amazon que chegou, eu dividi em duas, né? Tem aqui a nossa querida Ayn Rand, McLuhan, Pierre Levy, Thomas Kuhn, Bill Wilson, Hayek e Mises. O Bill Wilson é do AA, que é aquela ideia toda de você atrai e não convence. E o Mises e Hayek, eu tenho falado um pouco deles, e nesse artigo que eu estou ousando, né, ousando falar que nós estamos saindo de uma ditadura civilizacional. Eu fui procurar a etimologia da palavra ditadura, e é interessante porque quando eu também faço essa sugestão, toda vez que você começar a falar de algum assunto, procure os sinônimos, a definição, a etimologia. Quando eu falo de fechadura é alguma coisa que fecha de forma consistente, de forma inflexível. Dura vem de inflexível, de dificuldade de você mexer. E dita vem de ditado, de dizer, de falar as coisas. Então, ditadura, a palavra ditadura quer dizer um momento em que você tem a conversa inflexível, né? A centralização do diálogo em que você não pode, que não é aberto para conversa. Isso é a ditadura. Então, a aplicação do termo ditadura, se a gente for lá no passado, a política é uma adaptação, porque o termo original não é necessariamente o que tem a ver com política. É um ambiente em que as conversas são fechadas, inflexíveis. Pode ser na família, e aí você pode dizer, né? E aí você pode ter um regime político que você vai chamar de ditadura, em que há um centro que controla mais os paradigmas, que dissemina mais os paradigmas, e aí então, além do controle dos paradigmas, dos conteúdos, da informação, você vai ter o controle, né, da circulação das pessoas, o que as pessoas podem ou não podem fazer, etc. Faz sentido falar em ditadura civilizacional? Sob esse ponto de vista, faz. Porque o que a gente teve? Nós tivemos uma concentração de mídia no século passado, sim ou não? Eu, quando era jovem, garoto, eu tinha chegamos, eu acho que a ter 3 canais de televisão apenas, e algumas poucas estações de rádio. Compara isso com o que a gente tem hoje, em termos de informação. É um negócio assim, é incomparável. Eu estou com 63 anos, eu estou falando de 1965, 66. Tínhamos 3 canais de televisão, 4, 5 no máximo. 9 horas da noite fechava aquilo tudo. Então, tudo que circulava de informação era através do rádio, da televisão e dos grandes jornais. Pouquíssimas fontes de informação. E o que acontece quando a gente tem essa concentração? A gente tem uma ditadura, a gente tem um controle informacional. Isso tem um impacto fortíssimo na sociedade. Aí, já falei isso várias vezes, vou repetir. Aí você vai dizer, então é um grupo secreto. Não, isso é um movimento civilizacional. Porque todos os países do mundo, independente, né, digamos assim, as escolhas políticas que fizeram, mais ou menos abertas, todos viveram, querendo ou não, sob a égide das mídias centralizadas. Por isso que a gente pode falar de uma ditadura civilizacional. E aí, no momento que eu tenho isso, qual é o motivo, qual é a causa que isso tem? Sistemicamente, conforme a gente foi aumentando a população e não havia ainda
ferramentas para que a gente criasse uma mídia mais descentralizada, que é uma tendência, a gente fica procurando esta alternativa, a gente foi concentrando para poder resolver uma série de problemas. Então, toda vez que você tiver o aumento populacional e você não tiver a capacidade de descentralizar a informação, descentralizar a cooperação, você vai ter uma tendência ao aumento da taxa de ditadura. É natural, é sistêmico, é espontâneo nesse sentido. Foi o que aconteceu no século passado, com todas as crises que nós tivemos no século passado. Então, a gente teve a redução da inovação, a redução da cooperação, a redução da originalização das pessoas, a gente teve o aumento da massificação. E tudo isso é o legado, é a herança que nós estamos tendo agora com a chegada da internet. Então, quando a gente fala que a gente está saindo de uma ditadura civilizacional, né, em que a gente tinha um fechamento da circulação da informação, a gente teve várias consequências em função disso. Porém, se a gente for olhar na macro-história, e aí vamos sair do pessimismo para entrar no otimismo racional, como diz o otimismo reflexivo, na linha do Matt Ridley, o que eu digo para vocês é o seguinte: o estudo da macro-história nos mostra o seguinte: temos períodos, o Sapiens terá períodos conjunturais que podem durar décadas, que podem durar um período até mais longo de centralização, porque a gente vai sempre aumentar a população, a tendência é sempre aumentar a população, e conforme a gente vai aumentando a população, nós podemos ter períodos conjunturais de centralização, mas na macro-história, a tendência humana é pela descentralização. A única forma que o Sapiens tem, e aí se a gente for analisar, né, as outras espécies também, como é o caso das formigas, né, quanto mais você tem membros de uma determinada espécie, mais as operações e as decisões têm que ser descentralizadas, para que aquilo ali possa ser sustentável. Então, a tendência do Sapiens é na direção da descentralização, se olhar do ponto de vista macro-histórico, com momentos difíceis, né, de centralização, que são conjunturais, temporários, e as coisas vão passando. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla, moro no Rio de Janeiro. Dá para perceber pelo meu sotaque, talvez. Bom, vamos lá. Eu acho importante já dizer na largada aqui que quem estiver ouvindo e consumindo os conteúdos da Bimodais e estiver esperando uma fórmula pronta, algo que vai resolver uma situação pontual imediatamente dentro da sua empresa, você está no lugar errado. Tá? Aqui a provocação é pura o tempo todo e faz pensar além do que a gente vê normalmente. E eu falo isso com muita propriedade porque eu recentemente terminei um mestrado em RH e meu trabalho foi justamente voltado para os treinamentos de desenvolvimento e capacitação nas organizações. E eu percebi, né, com a minha pesquisa, com tudo que eu vi, cada vez mais a gente tem sempre o mais do mesmo, né? Treinamentos prontos, aqueles, entre aspas, enlatados, coisas que obrigatoriamente seguindo tendências, independentemente do segmento, a gente acaba vendo que as pessoas estão tentando falar a mesma língua, entregar as mesmas coisas, as demandas estão sempre muito parecidas. E quando eu esbarrei com o conteúdo, foi justamente quando eu estava tentando validar uma das referências bibliográficas lá, né, algumas das referências que eu estava considerando, e eu achei importante validar ouvindo a opinião de outras pessoas sobre aqueles temas. E aí foi quando eu conheci a Bimodais e fiquei viciada e começou a fazer parte do meu dia a dia e me complementa cada vez mais porque me faz ver além do que a gente tem pronto, né? Então é como se fosse uma discussão sobre temas, né, o tempo inteiro, provocando o tempo inteiro uma desconstrução de algo que já foi dito e teorizado e comprovado. Então, é muito bacana. Isso, para mim, é pura ciência.